Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Estamos novamente a gravar na rua e desta vez numa rua um bocadinho diferente da do último episódio, porque no último episódio estávamos a gravar no jardim de uma casa segura, de uma casa conhecida, no conforto da natureza que está mesmo à porta de casa e dentro de muros. Mas desta vez estamos mesmo a gravar na rua, estamos a gravar naquele que é o meu parque preferido de todo o sempre. Acho que tenho que dizer que sim, que é verdade. Este parque é absolutamente lindíssimo, provavelmente vocês até conseguem ouvir o barulho da água neste episódio, portanto eu espero que isto não seja incómodo e que este mini microfone que eu trago comigo seja bom o suficiente para a qualidade do podcast, porque a verdade é que me dá uma felicidade enorme poder trazer o podcast para a rua, poder trazer o podcast comigo, tal como falámos no último episódio. E eu gosto tanto de estar na rua, evito a todo o custo estar entre quatro paredes onde já passo tanto do meu tempo que todas as oportunidades que eu tenho de fazer os meus hobbies fora de casa, é claro que eu vou tentar aproveitar ao máximo. Especialmente quando está o tempo maravilhoso que ainda se está a manter hoje. Na verdade é a segunda vez que eu estou a gravar este episódio porque eu tentei gravá-lo ontem e olhem, foi exatamente aquilo que eu esperava que ia ser. Infelizmente não saí surpreendida pelo resultado daquele episódio, porque eu achava que ia ser mau, eu achava que ia ser uma má ideia, mas tinha assim um resquício de esperança que pudesse ser, que algo de bom pudesse sair dali, em forçar-me a expor-me, em forçar-me a criar naquele dia em que tudo o que eu queria era sair do sofá. Na verdade, ontem foi um dia muito mau porque eu não queria absolutamente nada e devo desde já dizer que isto não contradiz o último episódio em que eu falei sobre o facto de estar super feliz. Antes, pelo contrário, isto apoia um episódio que eu gravei praticamente dos primeiros episódios do Mal ao Longe, em que eu falei sobre o impacto que as hormonas têm na minha personalidade e na minha maneira de ser e no facto dela ser genética. E aqui um pequeno intervalo para dizer que eu tenho estado a ler um livro muito interessante sobre o quanto o ADN contribui para aquilo que nós somos e, portanto, hei de vir aqui num futuro episódio falar sobre isso. Mas reforçou realmente a ideia de que eu não consigo controlar parte da minha personalidade devido às hormonas em certos dias. Portanto, ontem foi um dia super mau em que eu não sei se consigo explicar isto de alguma forma, mas eu não tinha vontade de não fazer nada. Até a ideia de não fazer nada me estava a incomodar. Eu queria, não sei o que é que eu queria, não faço ideia. Mas se calhar não sou a única a sofrer disto, portanto, se mais alguém sofrer disso aí desse lado, bem, olhem, estamos unidos, porque eu gostava muito que a minha personalidade e aquilo que eu sou e aquilo que eu quero estivesse totalmente debaixo do meu controle, mas não está. Há dias em que é impossível. E eu ontem decidi tentar gravar, mas o meu pensamento estava completamente perdido e, portanto, acabou por não correr bem. Ainda gravei, na verdade, e tentei começar a editar, mas a minha própria voz e a minha própria maneira de pensar estava a incomodar-me. Portanto, desistimos e hoje aproveitámos que viemos fazer uma pequena caminhada. Viemos eu sozinha, porque às vezes eu falo no plural sobre mim própria. Sabe-se lá porquê. Vim fazer uma pequena caminhada e pensei, estou com mais energia, estou num mood bastante melhor, portanto, vamos expor os pensamentos de forma fluida e minimamente correta. Pronto, vocês já sabem que não tenho que esperar muito deste podcast, mas aquilo estava muito abaixo do limiar de qualidade que eu costumo entregar e vamos tentar fazer um bocadinho melhor, porque temos sempre a oportunidade de fazer melhor, não é verdade? É claro que estou a abdicar de algumas coisas na minha vida para estar aqui agora a gravar, mas vale a pena para pormos um conteúdo minimamente de jeito esta semana no Mal ao Longe. Eu digo minimamente de jeito porque pronto,
Na verdade, eu hoje não venho aqui com nenhuma reflexão profunda e suportada por factos interessantes da ciência. Hoje vamos apenas falar um bocadinho. A propósito do facto de eu decidir vir gravar para a rua, o facto disto ter sido de eu me ter forçado a sair da minha bolha de conforto vindo gravar para a rua. Foi muito fácil a semana passada ir gravar para o jardim, ainda que eu tenha ficado desconfortável quando a mãe do meu namorado passou ou outras pessoas passaram e perceberam que eu estava com uma câmera à frente a falar sozinha para um telemóvel, que há uns anos atrás era uma coisa muito mais estranha do que é hoje em dia. Diria que as pessoas não olham tanto de forma duvidosa para quem está no meio da rua a criar conteúdo. E eu acho que isto ainda é uma limitação associada à idade que eu tenho, ao facto de eu não ter crescido com um telemóvel na frente e ao facto de gravar-me a mim própria há 10 anos atrás ser algo muito estranho e que ninguém fazia, a não ser grandes youtubers ou grandes vloggers ou o que seja. Hoje em dia acho que não é tão estranho, mas eu ainda sinto algum medo de que seja estranho as pessoas verem alguém da minha idade a fazê-lo. Porque a verdade é que talvez por alguma razão que eu não perceba, essas pessoas não cheguem a mim, mas eu diria que não há muitos criadores de conteúdo, por exemplo, para o TikTok, que façam mais ou menos o mesmo que eu e que tenham a mesma idade que eu tenho. Eu tenho 28 anos, estou mais perto dos 30 do que dos 20. Eu diria que a maior parte das criadoras de conteúdo portuguesas que eu sigo são mais novas que eu e não lhes querendo tirar qualquer tipo de mérito ou qualidade, porque se eu as sigo é porque efetivamente gosto daquilo que elas fazem. Eu às vezes sinto que se calhar elas estão num nicho que faz mais sentido para elas do que faz sentido para mim. E infelizmente, e por muito que eu não queira admitir, eu acabo por deixar que isso me limite e que influencie, por vezes, o tipo de coisas que eu estou disposta a expor nas redes sociais. E não é por mim, não é por achar que eu não me adequo, não é por achar que eu não me sinta bem no TikTok ou com esta exposição, é mais por causa daquilo que os outros vão pensar por eu estar ali. Porque a verdade é que uma pessoa tendo 28, 29 ou quase 30 anos, supostamente já deve ser uma pessoa séria, com responsabilidades e que faz coisas de adulta e não coisas infantis e que não tem qualquer tipo de propósito ou serventia. Mas como já falámos também noutros episódios, muitas vezes são essas coisas que nós fazemos sem propósito e sem serventia que nos dão o maior dos prazeres. E por muito que eu não seja o tipo de pessoa que se preocupe propriamente com o que os outros pensam, eu não tenho qualquer tipo de vergonha em andar na rua como eu quero andar, em expor-me em situações sociais, em eventos, expor a minha personalidade e partilhar aquilo que eu gosto e não gosto, mas quando toca a este tipo de hobbies infantis, como é criar conteúdo ou ter um podcast ou pôr vídeos no TikTok, eu fico bastante mais reticente a expor essa parte de mim que na verdade é uma parte que é tão importante para mim e que me faz tão feliz. Apesar de saber que é muito mais aceito atualmente ver uma pessoa na rua com um telemóvel virado para si ou com uma câmera virada para si a gravar e a falar para uma câmara, eu continuo a achar que, tendo eu a idade que tenho, não é tão facilmente compreendido e que é muito mais fácil de compreender uma miúda de 20 anos que o faça do que uma miúda de quase 30 anos que o esteja a fazer, porque não é suposto eu ser uma miúda, é suposto eu ser uma adulta responsável. Se o facto de eu fazer vídeos para o TikTok me torna menos responsável e que invalida o facto de eu ter um trabalho sério, não, claro que não, mas eu sinto que pode haver questão por parte das pessoas. E durante muito tempo eu escondi que tinha este meu lado e escondi isso mesmo, em especial das pessoas com quem eu trabalho, até ao dia em que isso deixou de ser possível e que eu não pude mais esconder porque, contrariamente à minha vontade, elas descobriram que eu tinha um TikTok. E este foi provavelmente dos momentos que mais me abalou durante uns breves minutos este ano, porque eu senti que tudo aquilo que
é tão meu e tão pessoal, de repente ia estar exposto a pessoas que não compreendem e que não entendem aquilo que eu estou a fazer, especialmente porque não consomem. E criei 1000 cenários na minha cabeça antes disto ter acontecido, antes de eu ter ido parar aos telemóveis das pessoas com quem eu trabalho e delas terem chegado à conclusão que existia uma Mara fora daquela empresa que fazia coisas duvidosas em frente a um telemóvel. Todos esses cenários negativos que durante tanto tempo me impediram de ser minimamente vocal sobre uma coisa que eu gostava tanto de fazer. E enquanto eu panicava por saber que de repente as pessoas tinham descoberto que a Mara era mais do que aquilo que estava naquela empresa e do que aquilo que elas conheciam daquela empresa, e enquanto eu pensava como é que eu ia apagar toda a minha presença da internet para que elas pudessem descobrir o mínimo possível, adivinhem o que é que aconteceu? Absolutamente nada. O mundo não acabou, as pessoas não vieram mandar-me mensagens a gozar comigo e a explicar porque é que eu era tão infantil por ter este hobby. Ninguém reagiu mal, ninguém gozou comigo e na verdade eu tive 2 tipos de feedback. Ou absolutamente nenhum, portanto ignoraram completamente o facto de eu ter um TikTok, ou um feedback positivo por eu ter um hobby e uma coisa que eu gostava de fazer fora de trabalho e com a qual eu me identificava. E de toda esta experiência eu tirei basicamente 2 grandes conclusões. A primeira é que, como toda a gente nos diz e nós já devíamos saber, mas é preciso batermos com a cara na porta para percebermos, tudo é muito mais negativo na nossa cabeça do que na vida real. Na vida real as pessoas não nos vão tratar mal, receber mal ou duvidar de todas as nossas capacidades que conheceram até à data só porque de repente descobriram uma coisa nova sobre nós. Só porque de repente nós partilhamos a nossa grande insegurança com elas. Que nós podemos criar 1001 cenários negativos e horrorosos de fim do mundo que irão acontecer quando as pessoas descobrirem que nós afinal somos uma fraude ou que somos uma pessoa completamente diferente daquela que temos vindo a expor, não vão acontecer na maior das probabilidades. O mais provável é que elas ignorem e que isso não mude a vida delas de maneira nenhuma. Aquilo que tanto nos preocupa provavelmente vai afetar cerca de 10 segundos da vida da pessoa. E a segunda aprendizagem que eu tirei disto, que também mais uma vez é super óbvia, mas que nunca cansa relembrar, é que as pessoas que se incomodam não importam e as pessoas que importam não se incomodam. No fundo, as pessoas que vão criticar e que se vão sentir atacadas pela nossa insegurança que de repente foi exposta, não são assim tão importantes para nós, porque elas claramente não conseguem compreender que nós somos aquilo que elas viram até à data e não aquele pequeno acontecimento que de repente elas descobriram e que passou a fazer parte de algo que nós somos. E as pessoas que realmente nos importam não vão reagir mal, porque já nos conhecem, têm uma grande quantidade de matéria para estabelecer uma opinião fundada sobre nós e que não vai ser afetada por um pequeno pormenor que é parte da nossa vida e parte daquilo que elas conhecem. E se for afetada, meus amigos, é porque essas pessoas não estão a fazer nada na vossa vida. Se as pessoas que vos rodeiam e que vocês acham que são importantes para vocês descobrirem que vocês afinal têm uma pequena característica que lhes era alheia, se elas deixarem que isso influencie toda a opinião que elas têm sobre vocês, então removam essas pessoas da vossa vida, porque claramente elas estavam só à procura da agulha no palheiro para vos diminuir e para vos dizerem que afinal vocês não são dignas do seu respeito. Tentar fugir a críticas não é opção, porque as pessoas vão sempre criticar, seja nas costas, seja na cara, e com base nisso eu queria também explorar um bocadinho aqui o tópico da recepção de críticas e da reação às críticas. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu me deparo com uma reação a críticas feitas online que me deixa um bocadinho de pé atrás. Normalmente é uma resposta de alguém que é influencer na internet e que expõe a sua vida ou o seu conteúdo na internet e que, expondo este conteúdo a milhares de pessoas, obviamente vai chegar, de vez em quando, a uma audiência que não compreende o conteúdo que está a ser exposto e que não concorda com aquilo que foi partilhado.
E como todos nós sabemos, fazer críticas na internet é muito mais fácil do que fazer críticas cara a cara, porque não estamos sujeitos a levar uma resposta torta na hora, não estamos sujeitos a ver uma cara desagradada, não estamos sujeitos até a levar um estaladão caso a pessoa não tenha limites face a agressões físicas, não tenha limites de espaço. Efetivamente, e por muito que não seja correto, criticar os outros na cara expõe-nos a uma quantidade de perigos que provavelmente a maior parte de nós não quer enfrentar. E quando estamos à distância de um ecrã é tudo muito mais fácil, porque a pessoa certamente não nos irá cuspir na cara, o mais que pode fazer é reagir mal ao nosso comentário. E já várias vezes eu me deparei com uma reação pós-recepção de comentário negativo, vinda da parte do influencer, que é: se não tens nada de bom para dizer, está calado. E eu cada vez que vejo este tipo de reação fico sempre um bocadinho desconfortável, porque eu não acho que faça sentido nós termos de mandar calar as pessoas que querem partilhar a sua crítica e a sua opinião negativa, por muito que muitas vezes essa opinião não seja minimamente construtiva para a situação que ali foi partilhada. Por muito que às vezes a opinião até tenha sido partilhada de forma rude e desagradável. Eu não acho razoável que a resposta seja mandar calar a pessoa, porque até que ponto é que recomendarmos às pessoas que comentam algo que, se não têm nada de positivo para dizer, que fiquem caladas, não é uma certa forma de censura? Nós dizermos às pessoas que elas só podem partilhar se estiverem de acordo e se gostarem muito, e que, se não gostarem, devem guardar essa opinião para si, não estamos de certa forma a limitar aquilo que é a expressão livre da nossa opinião na vida? Não estamos também a exercer uma certa forma de manipulação sobre a visão das pessoas? E pensando nisto até numa questão de comentários que estão visíveis, e normalmente esta opinião de se não tens nada de bom para dizer, cala-te, resulta até na remoção e no apagar de certos comentários, não estamos aqui a influenciar demasiado a esfera de opiniões e a limitar essa esfera de opiniões? Porque pessoalmente eu não me importo de ir ler comentários negativos e de permitir que esses comentários negativos sejam até uma outra forma de me ajudar a ver o mundo. Não que eu vá concordar com comentários negativos, mas ajudam-me a ver uma outra perspectiva que pode ou não ser válida e que eu devo, na minha opinião, equacionar para estabelecer a minha própria opinião. Acho que é igualmente importante nós vermos o lado positivo da moeda como é ver o lado negativo da moeda, porque se nós só estivermos habituados a ver as coisas boas e os comentários bons, nós nunca vamos conhecer aquilo que pode ser a percepção negativa de um conteúdo que está a ser partilhado. Mesmo que não seja partilhada de forma construtiva, eu acho que há sempre algo construtivo a retirar de opiniões negativas, que é: ainda que a opinião que esta pessoa deu não faça sentido para aquilo que eu partilhei, porque não era este o meu intuito ao partilhar isto, se calhar pode-me ajudar a, num futuro, eu partilhar as coisas de forma diferente, talvez de forma mais clara, para que a minha intenção seja óbvia e não gere esta onda negativa que em nada tem a ver com aquilo que eu tentei partilhar. Eu sei que o espaço da internet pode ser um espaço muito tóxico, precisamente por causa de toda a liberdade que existe em nós partilharmos a nossa própria opinião, mas não concordo que seja ok apagar comentários negativos ou mandar as pessoas guardarem a sua opinião negativa para si próprias. Não acho que seja essa a solução para lidar com uma opinião contrária à nossa. E se nos estamos a expor na internet e a permitir que as pessoas consumam as nossas opiniões, acho que também temos que aceitar que elas têm direito a partilhar as suas, positivas ou não, construtivas ou não. Cabe-nos a nós transformar todas as opiniões que recebemos, sejam positivas ou negativas, em construções que possamos fazer para o nosso conteúdo. E posto isto, eu acho que nunca apagaria um comentário negativo. Acho que as redes sociais já fazem o suficiente para limitar o discurso de ódio e para moderar os próprios comentários. Acho que não precisamos de adicionar uma nova camada de
limitação à opinião das pessoas e devemos até abraçar esses comentários negativos que nos permitem ter uma visão alternativa. Porque muitas vezes esses comentários negativos ou nos ajudam a ver de que forma é que a nossa opinião não foi bem passada, ou então de que forma é que a nossa opinião se calhar não é assim tão correta, não é mesmo a mais linear e a mais certa, e permite-nos ter contacto com pontos de vista diferentes e talvez até esses pontos de vista nos permitam ou validar ainda mais a nossa opinião, nós concordamos efetivamente com aquilo que dissemos, ou alterar ligeiramente a nossa opinião, porque de repente descobrimos uma nova perspectiva que não estávamos a ter em conta e que pode então influenciar aquilo que nós verdadeiramente pensamos. E com isto queria também dar um grande bem-aja a duas criadoras de conteúdo que esta semana ou nas últimas semanas falaram sobre a ideia de não ser hipócrita, mudar de opinião, que foi a Lela Brandão e a Inês do Estava Aqui a Pensar. Eu acho que foi esse o podcast. Bem, mas se não for, eu deixo uma nota no Spotify a dizer qual é que foi o podcast onde eu ouvi isso, porque é importante falar sobre a ideia de mudar de opinião, e sobre ser ok mudar de opinião significa que nós aprendemos, significa que nós exploramos mais, que nós não ficamos limitados àquilo que nós conhecíamos e que toda essa exploração levou a que nós adquiríssemos uma nova perspectiva que nos permitiu mudar aquilo que nós pensamos. Nós não somos seres imutáveis, nós somos seres dinâmicos e flexíveis, e acho que é muito bom ver na internet as pessoas a serem flexíveis e a admitirem que mudam e que crescem e que aprendem coisas novas. Portanto, aqui uma palavra de apreço às pessoas que mudam de opinião na internet e que enfrentam as multidões que vão questionar o porquê de terem mudado de opinião, o porquê de já não acreditarem na mesma coisa e que as vão apelidar de fraudes por a terem feito. Não são fraudes, são pessoas. São pessoas reais, são pessoas com personalidades e são pessoas provavelmente que se esforçam por explorar mais do mundo do que aquilo que está à frente dos seus olhos. E acho que por hoje já falámos o suficiente, já falámos sobre a ideia de nos expormos na vida e de mostrarmos ao mundo aquilo que nós gostamos de fazer. Já falámos sobre aceitar críticas e mudar de opinião. E por fim, eu queria terminar com o novo segmento que eu quero trazer para este podcast. Porque eu já queria trazer um segmento, uma rubrica a este podcast. Eu sabia o que é que eu queria que essa rubrica fosse, mas eu ainda não tinha encontrado um nome. E se calhar para vocês encontrar um nome para uma rubrica pode ser a coisa mais fácil de sempre, é só o que é que tu queres falar, chama-lhe isso. Mas eu queria que, e porque aprecio muito quando outros podcasts e outros conteúdos o fazem, queria que esta rubrica tivesse um nome que fizesse sentido para este podcast. Portanto, este podcast chama-se Mal ao Longe, porque eu vejo mal ao longe, eu sou míope e achei que era uma característica de mim que poderia ser engraçada trazer para este podcast. Vá-se lá saber como é que funciona o meu humor e o meu cérebro. Mas gostava então que a rubrica tivesse alguma coisa a ver com o nome do podcast e que fizesse referência a esse nome de alguma forma, para criar aqui uma espécie de ecossistema. Eu gosto quando o fazem, gosto quando os podcasts têm estas dinâmicas, gosto muito do podcast Plágio e das dinâmicas que são criadas e que elas duas criam em termos de nomes de rubricas. Aprecio muito, por exemplo, o Ouro sobre Azul da Salomé, que tem um momento Ouro sobre Azul da semana, onde ela partilha uma coisa boa que lhe aconteceu durante a semana e que incentiva a que as pessoas façam o mesmo. Gosto muito do Choro da Semana da Lela Brandão, do podcast Gostosas Também Choram, que lá está, remete para o nome do podcast e permite criar este momento de partilha, quer da Lela, quer das pessoas que a seguem, que são incentivadas a partilhar a sua humilhação da semana, o seu choro da semana, e eu neste caso queria uma rubrica onde eu fosse partilhar a minha obsessão da semana, a coisa que eu tenho estado focada em e que eu me tenho preocupado em consumir bastante, basicamente. E sendo este podcast, lá está, mal ao longe,
algo relacionado com o olhar, uma coisa relacionada com a visão, vamos passar a ter a rubrica, no final de todos os episódios, de olho em. Portanto, todas as semanas eu vou partilhar convosco aquilo no qual eu estou de olho em, seja isso um livro, uma série, um podcast, um conteúdo que eu tenha consumido e gostado e no qual eu fiquei de olho em. Esta semana eu estou de olho em Acotar. Para quem vive debaixo de uma pedra, Acotar é uma série de livros de fantasia que teve muito popular no TikTok há uns tempos atrás, que eu comecei a ler na altura em que estava popular, mas que parei porque, olhem, logísticas da vida, e entretanto decidi que tinha mais do que fazer do que confiar em opiniões do TikTok, estupidamente, porque vamos dizer que se as coisas têm um grande alcance no TikTok e se têm uma certa viralidade e são muito aclamadas numa rede social como o TikTok ou o Instagram, provavelmente é porque são minimamente boas e que recentemente comecei a ler graças ao Clube do Livro inesperado que eu e duas amigas criámos recentemente para podermos ler em simultâneo os mesmos livros, que foi a melhor coisa que nós fizemos na nossa vida. Se vocês estão com dificuldades em aumentar os vossos níveis de leitura, por favor leiam com amigos, criem um mini clube de leitura e organizem leitura com amigos, porque é a melhor coisa para incentivar a leitura e até para vos conectar com o livro e com as histórias, porque vocês vão mandar áudios uns aos outros, a comentar o que aconteceu, a comentar os personagens, portanto, melhor coisa de sempre. E nós estamos a ler então o Acotar, A Court of Thorns and Roses. Já estamos, na verdade, no segundo livro e ler Fourth Wing, que era o que eu estava a ler quando fiz o Weekly Report, reacendeu a minha paixão por ler fantasia. Acotar está a adicionar mais achas à fogueira da paixão de ler fantasia. Se vocês ainda não leram fantasia, eu acho que deveriam explorar um bocadinho este mundo, porque é um mundo de personagens muito ricos, de mundos muito ricos e que vos permite até explorar o nosso próprio mundo com uma outra visão. Ler fantasia dá todo um outro prazer que eu acho que a leitura de romances históricos ou baseados na realidade não permite, cria uma conexão enorme com os personagens e com o mundo e portanto só tenho a recomendar. Mas talvez eu faça um episódio futuramente sobre este conceito de ler fantasia e a falar sobre as minhas fantasias preferidas. Portanto, com isto, eu quero saber em que é que vocês estão de olho, o que é que vos está a roubar a atenção neste momento, portanto deixem na caixinha do Spotify ou nos comentários do YouTube o vosso de olho em da semana e vemo-nos no próximo episódio na próxima quarta-feira, novamente às 7 da manhã. Beijinho grande, até ao próximo episódio.